Muito me alegra estar aqui, querido irmão, querida irmã, estar aqui na TV Evangelizar e estar aí na sua casa para partilhar a leitura orante da palavra deste 26º domingo do tempo comum. Coincidiu também para o dia 26 de setembro, o domingo 26 de setembro, e a palavra do Evangelho para esse 26º domingo é Marcos capítulo 9, versículos 38 a 48. Venha comigo, queira acompanhar. Disse naquele tempo João a Jesus: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome. E o impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem o pescoço à mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida, do que tendo as duas mãos ires para a hiena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares para a vida com um só pé, do que tendo os dois seres atirado na hiena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus, do que tendo os dois olhos e seres atirado na hiena. Onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. São estes os versículos, querido irmão, querida irmã, para esse 26º domingo do tempo comum. Originalmente, estes versículos faziam parte de unidades diferenciadas, vindas de diferentes fontes. O evangelista não escreveu tudo o que escreveu apenas com suas ideias. Ele tomou já tradições, narrativas que havia entre as comunidades cristãs, e algumas delas ele as juntou em uma unidade só, ainda que fossem temas que abordassem questões diversas, como é aqui. Fala do escândalo, do copo de água, do uso do nome de Jesus, do risco, do olho, do comportamento dos pés, das mãos. Parecem temas tão distintos e tão diferenciados, e originalmente são mesmo.
Mas o evangelista os conjugou, fez deles um conjunto como se tratasse de uma única redação. É por isso que temos aqui tanta diversidade de temas. Mas vamos tentar aqui interpretá-las, porque são de uma riqueza muito grande. Comecemos. Estamos em 9:38, um pouquinho antes. Os discípulos de Zebedeu, João e Tiago, junto com os outros, tinham discutido quem era o maior entre eles. E a disputa fora acirrada. E Jesus lhes explicara: o maior é aquele que se fizer servo. Não se trata de disputar posições de grandeza, mas de disciplinar-se para o serviço e para a humildade. E então chegamos ao versículo 38. João disse ao mestre, disse a Jesus: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome e o impedíamos. João, junto com Tiago, foram classificados por Jesus ou apelidados de Boanerges, filhos do trovão. O que faz lembrar isso? Personalidades impulsivas, de reações muito fortes, de capacidade de debate e até de indignação e de enfurecimento imediato. Digamos, homens fanatizados. Lucas, segundo o retrato de Lucas, quando os samaritanos não quiseram acolher Jesus e hospedá-lo, eles pediram a Jesus se ele queria que eles, os dois, ordenassem que viesse fogo do céu e destruíssem aqueles samaritanos nada hospitaleiros. Olha o temperamento, o caráter explosivo. Mais adiante, a mãe dos filhos de Zebedeu, assim Mateus, mas aqui Marcos, diz diverso: Mestre, queremos que faças o que te vamos pedir, o que é um à direita, outro à esquerda no teu reino. Ou seja, homens de personalidade explosiva. E então, eis aqui João: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome e o impedíamos porque não nos seguia. Impedíamos, imperfeito. Não foi um momento ou um ato, mas algo duradouro. Nós impedíamos. Naquele tempo, quando alguém era capaz de um ato prodigioso, sempre invocava o nome de alguém. E aí invocavam o nome dos deuses, também nas outras culturas e outras divindades, mas invocavam o nome dos anjos, invocavam... O mais lembrado era Salomão. Invocavam o nome do rei Salomão, mas já tinha gente invocando o nome de Jesus, porque ele era conhecido entre as multidões. Nós o impedíamos. Não o impeçais. Uma espécie de tentação a manter sob os próprios domínios a força, a graça e a generosidade de Jesus Cristo. Poder religioso que queriam, do qual gostariam de ter acesso, aceder e também manter para si. Logo a seguir, quem vos der um copo de água para beber, por serdes de Cristo, não perderá a sua recompensa. Mudou de assunto? Lembra? Há pouco eu disse, uma conjunção, um conjunto de narrativas distintas originariamente que o evangelista as colocou numa mesma cesta, digamos assim. Mas agora a nós interessa o conteúdo. Um copo de água, o mais banal, digamos assim, um copo de água, por serdes de Cristo,
não ficará sem sua recompensa, isto é, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Se alguém escandalizar um destes pequeninos, dias atrás eu expliquei, escandalon, do que se trata. Pedra, que está no caminho do passante, do caminhante, e ele, ao caminhar, tropeça e cai. É uma espécie de imagem metafórica, isto é, uma metáfora. Mediante certas imagens, quer falar de um conteúdo. Qual o conteúdo? Quem é o pequenino? Não é a criancinha. Não. São aqueles que estão começando a crer. E o testemunho negativo, o contra-testemunho dos discípulos pode fazer desistir ou alguém perder a fé. Isto significa escandalizar. Cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé. São todos membros do corpo humano, das ações e dos pensamentos humanos. Aliás, há poucos domingos atrás, isso foi apresentado. Mão, símbolo das ações. Pé, símbolo do comportamento. Olho, símbolo da inteligência. Ou seja, tudo o que te escandaliza, ou dizendo de modo diverso, tudo o que te distancia de Deus, tira de tua vida. É isso que o Senhor está a propor. Quem escandalizar é melhor que fosse amarrado uma pedra de mó no pescoço, puxada essa pedra pelo jumentinho nos moinhos daquele tempo. Sabem por quê? A mais humilhante das mortes ou dos destinos finais era que o sepultamento mais humilhante era aqueles que não eram sepultados na terra, mas jogado ao fundo do mar, porque quando houvesse a ressurreição, segundo a religiosidade do judaísmo do tempo, seriam retirados dos túmulos e seriam ressuscitados. Mas quem foi jogado ao fundo do mar não tem túmulo e estaria excluído da ressurreição. Isto é, ficar excluído da vida eterna ainda era um mal menor do que o destino terrível de quem se escandaliza. Giena, ires para a Giena, não é inferno. Nunca nos evangelhos se fala de inferno. Giena era o vale perto de Jerusalém onde se jogava a lixeira, todos os lixos, e se queimava tanto lixo que o fogo nunca se acabava. Desde aí se associou Giena como a lixeira para onde iriam aqueles que, ao viver a vida, propunham ou suscitavam escândalos, dificultavam ou distanciavam de Deus aqueles que Ele tinha escolhido para segui-lo. Que o Senhor nos livre de comportamentos que afastem os outros da proximidade de Deus. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, a segunda parte da nossa leitura orante, a deste 26º domingo do tempo comum. Há pouco explicado o texto de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 48. Como expliquei, é uma junção
de algumas narrativas originalmente separadas entre si e que o evangelista as integrou uma a outra na hora da redação. Mas vamos fechar os olhos antes. Vamos à composição do lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento e a quietude. Esqueça telefone, problemas, contas, o animal que late aí do vizinho. Concentre-se em si. Com os olhos fechados, tente sentir o seu ombro direito. Não se mova. Concentre sua atenção no ombro direito. Agora no ombro esquerdo. Agora queira sentir o seu pé direito. Para senti-lo é preciso concentrar-se. Para sentir é preciso que os olhos estejam fechados, nenhuma luz distraia, nenhuma letra, voz, cor, ouvir assim o ouvido. Respire profundamente agora. E agora tente imaginar aquela cena. Em casa, Jesus perguntou aos discípulos o que é que eles tinham discutido pelo caminho. Falaram que o debate fora sobre quem é o maior. Ainda estão lá na casa. Podemos imaginar uma sala ao nosso modo, a casa como nós conhecemos. Com os móveis, com um espaço mais amplo, todos sentados, Jesus e os discípulos. E João, um deles, está a dizer: Mestre, vimos alguém que expulsava demônios em teu nome e nós buscávamos impedi-lo, não nos seguia. Aquele discípulo, João, já se sabe, é um tipo de personalidade vigorosa, até polêmica, tentado a monopolizar pensamentos, ideias, até fanático. Por poucos motivos é capaz de exasperar-se. Até o Senhor o chamou Boanergue, filho do trovão. E ele a dizer: Mestre, queríamos impedi-lo. E o Senhor: não impeçam. Vamos tentar ver o Senhor a olhar para João e dizer: não impeçam. Quem sabe até queira complementar: não há nada de bom que não proceda de Deus. Tudo o que é bom procede de uma fonte boa. E Jesus, depois de ter falado assim, continuou: quem vos der de beber um copo d'água por serdes de Cristo, não perderá a sua recompensa. Talvez os discípulos nem tenham compreendido. Talvez estejam a indagar-se sobre qual seria a qualidade da relação com os grupos de fora. Quem sabe estejam tentados a exclusivizarem-se. Com ares de superioridade, lá estão eles na sala, com o Senhor. E aí entra a cena dos escândalos. Quem escandalizar um desses pequenos? É tão grande o mal que não há algo tão grave
até usa como punição lançar ao fundo do mar alguém preso pelo pescoço a uma pedra. Tão forte é a imagem. E o Senhor fala a eles. E eles, quem sabe, inquietam-se, interrogam-se. Fazem um rosto de surpresa, de perplexidade. Mas o Senhor começa a se tornar mais específico. Começa a olhar para Pedro, para João, para Tiago, para André. E se põe a falar sobre o olho, que escandaliza, o pé, que pode fazer alguém cair, a mão, arranca. Podemos continuar a observar. Eles perguntam, o Senhor responde. Mas os discípulos andam inquietos. Pedro fora censurado, afasta-te de mim, Satanás. Os discípulos não foram aprovados, foram reprovados porque discutiam sobre quem é o maior. E agora vem estas sínteses que estão a deixá-los preocupados e a perguntarem-se se vale a pena seguir Jesus. Porque o grau de renúncia a cada dia é mais exigente e talvez eles não se sintam capazes. E agora é o novo passo e eu posso me colocar lá. Posso querer dizer ao Senhor que há outras pessoas que andam fazendo coisas boas, mas não fazem parte do meu grupo. Será que não deveriam ser reprovados também eles? A inveja me inquieta. Ou a falta de estima pela minha vocação e pela minha missão. E aí estou querendo dizer que há A, B e C. Pessoas que não são tão orantes e fazem o bem. E o Senhor olha para mim e repete: ninguém que faz o bem é meu adversário. Mas aí entram os meus méritos. Quanto tempo eu faço parte da comunidade, tudo o que já fiz de participação, de colaboração, talvez sinta agora a dor por não encontrar o reconhecimento que pretendia. E o Senhor está a repetir: quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Mas eu estou lá na sala e o Senhor se põe a falar do escândalo das minhas mãos, ações, daquelas ações que me distanciam de Deus, minhas atuações, os meus gestos, os comportamentos que expresso, as palavras que pronuncio. Se tudo isso me faz cair ou me distancia de Deus, o Senhor gostaria que eu mudasse. E a mudança vem de dentro, e eu quero falar a Ele, e Ele olha para mim, e Ele está a fixar os olhos. Se o teu olho, inteligência, pensamentos, sentimentos, te distancia de Deus, se tua mão, gestos, toques, carícias, reações, o Senhor talvez esteja a olhar para mim. Se teu pé, Ele olha para mim. Estamos lá em casa, na sala da casa, e Ele está a repetir. E Ele repete novamente sobre a hiena.
Talvez até me pergunte, sabe a hiena? Aquele lixão lá de Jerusalém, cujo fogo nunca se acaba, porque nunca se acaba o lixo. É possível que o Senhor queira perguntar a mim com muito respeito se não estou colocando na lixeira a minha capacidade de amar, de falar, de tocar, de olhar. Se isso te distancia de Deus, cessa. É bem possível que Ele pronuncie o meu nome para dizer: aproveita a vida para viver segundo os critérios de Deus, de maneira a não desfigurar sua capacidade de viver a bondade. Exercita-te naquela disposição interior de fazer de ti mesmo uma fonte de bênçãos. Isto constrói o teu futuro e a tua eternidade. Quem sabe o Senhor está a me dizer isso. Agora Ele olha para mim e me pergunta, talvez, quer dizer alguma coisa? Sobre a mão, ações. Sobre o olho, pensamentos. Sobre o pé, comportamento. E eu posso falar ao Senhor que dificuldades, quão fortes são, mas Ele me olha não porque quer me condenar. Talvez queira me dar um abraço, tomar-me pela mão, para que eu caminhe com Ele, vencendo minha própria insuficiência. Ele não me condena, mas Ele quer que eu o ouça. Agora é hora de deixá-lo falar a mim. Ouçamo-lo.